Abramos as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Foi o texto que nós lemos como leitura devocional e durante toda a reflexão, os irmãos, as irmãs permaneçam com suas Bíblias nesse texto, porque procuraremos tirar todas as lições baseadas nesse texto. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Esse foi o texto básico em que nos basearemos nesse texto, e posteriormente iremos incluir um outro texto, mas já para o final da reflexão. O tema da nossa reflexão desta noite é o seguinte: a carreira para o céu. A carreira para o céu. Todos nós que somos cristãos, nós vivemos o início dessa carreira quando aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós estamos durante a carreira, não chegamos ainda no céu, mas estamos nessa carreira, estamos nessa jornada, estamos nessa caminhada. E o que diz aqui o autor aos Hebreus, a palavra de Deus registrada nesse texto? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Nessa carreira, nós estamos sendo observados por um grande número de pessoas, observados pela nossa família, observados pela nossa vizinhança, observados no trabalho, observados no lazer, observados em quaisquer lugar que nós, como cristãos, estejamos. Porque esta carreira, ela não tem interrupção quando nós estamos dentro do nosso lar, quando nós estamos em nossa vizinhança, quando nós estamos na escola, não sofre uma interrupção. Nós somos cristãos. Em qualquer lugar, nós somos cristãos. E estamos nesta carreira. E em todos os lugares
nós estamos sendo observados como cristãos. Afinal de contas, um dia professamos a nossa fé em Jesus Cristo. Então nós estamos sendo observados. E o que é que diz aqui? Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, as pessoas estão observando o que a gente fala e o que a gente faz. Mas o que é que ainda diz aqui em Hebreus 12:1? Deixemos todo o embaraço. E o que significa essa palavra embaraço? Essa palavra embaraço significa qualquer coisa que dificulte essa nossa carreira. Devemos deixar de lado qualquer coisa que impeça, que prejudique, que torne embaraçoso ou embaraçosa essa carreira. Então, diz aqui, deixemos todo o embaraço. No dia de domingo, por exemplo, nós que somos cristãos, nós temos a casa de oração, nós temos culto pela manhã, nós temos escola bíblica dominical, nós temos culto à noite. Então, o que é que nos impede? Qual o embaraço? Qual a dificuldade que faz com que nós deixemos de estar na casa de oração no dia de domingo para estar em casa ou em outro lugar? Isso é um embaraço. Isso é algo que está dificultando, porque na medida que você fica em casa, você não está sendo doutrinado, você não está ouvindo a palavra de Deus, você não está participando aqui com os irmãos. E cristianismo tem uma palavra no grego que chama-se koinonia, significa comunhão. Não é comunhão somente quando nós estamos ali fora, mas é comunhão quando nós estamos aqui. Então é koinonia. E o que diz aqui? Deixemos tudo aquilo que é embaraço. Não é o pastor Gilmar que está dizendo, é a palavra de Deus. Então veja, os embaraços impedem ou prejudicam essa nossa carreira. Mas tem outra coisa pior. E o que é pior do que o embaraço? O texto diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, em todos os lugares que a gente se volta, o pecado sempre está tentando nos seduzir, para que nós deixemos a palavra de Deus, deixemos a casa do Senhor, deixemos de ser cristão. E o que é o pecado? O pecado, ele é tudo aquilo que vai de encontro à vontade de Deus, seja por ação ou seja por omissão. A palavra de Deus diz: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É um pecado omissivo. É um pecado pelo fato da pessoa ter deixado de fazer o que deveria fazer. E aí, o que é que diz? E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixemos tudo aquilo que causa dificuldade, assim como deixemos também de lado o pecado. Há um texto bíblico que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Então, nós estamos na carreira para o céu. E aqui está identificado duas coisas que prejudicam esta carreira. São os embaraços, as coisas que dificultam, e o pecado, que em qualquer lugar que nos encontremos, tem sempre o pecado tentando nos seduzir, tentando fazer com que nós nos afastemos de Deus. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, aí diz: onde os nossos olhos devem estar focados. Hebreus, capítulo 12, versículo 2: fitando os olhos em Jesus. Então, quando eu venho para o templo, quando eu venho para a casa de oração, eu não vou fitar os olhos no meu irmão ou na minha irmã, no que ele fez de certo ou de errado. Eu estou na casa de oração, então os meus olhos têm que estar fitos em Jesus, porque só Jesus é perfeito, só Jesus é santo, só Jesus é puro. Então eu devo fitar os meus olhos em Jesus. Por quê? Por que eu devo fitar os meus olhos em Jesus? O texto diz: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O início, a origem da nossa carreira para o céu começou com a nossa fé em Jesus, e será consumado quando nós fecharmos os olhos para este mundo e partirmos para a eternidade. Então Jesus, ele é o autor, portanto aquele que deu origem a essa carreira, e o consumador da nossa fé, aquele que vai nos recepcionar no céu, dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então eu devo fitar os meus olhos em Jesus. Ele é perfeito. Todos nós que estamos aqui estamos procurando e almejando a perfeição, mas não na vida dos irmãos, porque não tem ninguém aqui que seja perfeito. Agora Jesus é perfeito, então a gente deve fitar os nossos olhos naquele que é perfeito, e cada um ao seu modo ir se consertando, tirando o tijolinho ruim e botando o tijolinho bom na sua construção espiritual. E aí continua Hebreus 12, 2: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Qual é o tema? A carreira para o céu. E o consumador da nossa fé, o que é que diz? Está assentado à direita do trono de Deus. Então a carreira para o céu. Em Hebreus 12, 3, começa com uma palavra muito forte para nós. Diz o seguinte: considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo. Isto é, significa considerar. Devemos levar em conta o que Jesus fez na cruz, para que nós fôssemos salvos. Aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para cada um de nós. Nós é que somos pecadores. E aí o que é que diz? Considerai, pois, parai um pouco para analisar.
Não desprezem aquilo que foi feito na cruz. Considerai, pois, portanto, considerai quem? Jesus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Isto é, por que desanimar? Por que desanimar? O que é que a palavra está dizendo? Considerai, observai Jesus, que suportou tudo aquilo. E qual o objetivo? Para que não vos canseis. Muitas vezes o cristão, ele se acha já muito cansado. Eu não posso ir parar o tempo, eu estou muito cansado, eu estou desanimado. E o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? Para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. E eu quero explicar uma palavra. Tem pessoas que abrem a boca e dizem: eu sou um desigrejado. Quando a pessoa diz eu sou um desigrejado, o que ele na realidade quer dizer é que ele não está frequentando a casa de oração, ele não está frequentando o templo. Porque se desigrejado for na essência da palavra, sabe o que significa? Que aquela pessoa nunca foi um cristão. Porque quem é a igreja? Quem é a igreja? Cada um de nós. Aqui nós nos reunimos. Então, se a pessoa diz que é um desigrejado, é um não convertido, precisa se converter para fazer parte da igreja. Mas ele está pensando que ser igrejado é frequentar a casa de oração. Ele pode frequentar em qualquer outro lugar. A casa de oração é onde nós nos reunimos. Não existe um cristão desigrejado, porque é uma contradição. Se ele diz eu sou desigrejado, eu não faço parte da igreja. Da igreja de quem? De Jesus. Então precisa se converter. Essa palavra, ela não é uma palavra correta para aquilo que aqueles que dizem isso. E quando eles querem dizer isso, eles querem dizer: não, eu sou crente em casa. Eu sou crente em casa, não preciso ir para a casa de oração. Como se a casa de oração, que ele interpreta como aqui significasse igreja. Não, aqui é o local onde a igreja, que somos nós, nos reunimos para orar, para louvar e para ouvir a palavra de Deus. Então, pelo amor de Deus, se alguém da sua família diz que é desigrejado, diga para ele: agora não diga isso, porque então você está dizendo com sua própria boca que você não é convertido, você não faz parte da igreja de Cristo. E aí nós vamos aqui para Hebreus capítulo 12, versículo 4. O que é que diz aí Hebreus 12, 4? Fala de resistência. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então quer dizer que o combate ao pecado deve ir até as últimas consequências. O combate ao pecado. Agora veja bem, muitas vezes a gente quer combater o pecado do próximo e esquece o pecado de si mesmo. E aqui nós devemos combater contra o pecado dentro de cada um de nós, que faz muitas vezes com que nós desanimemos, deixemos de participar
das organizações da igreja, dentro da casa de oração. Não combatemos no sentido de confrontar, no sentido de dizer, olha, esse comportamento aqui, Cristo aprova. Este comportamento, Cristo não aprova. Confrontar, combater e resistir. O que foi que Jesus disse? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui, nessa carreira, tem a ver com resistência. Tem a ver com resistência porque nós não estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, e essa grande nuvem de testemunhas começa a dizer: por que tu vais para a casa de oração? Porque tu és um cristão, porque tu és uma cristã, porque tu defendes o que a palavra de Deus está registrado ali na Bíblia, e começa a minar, e o que acontece? Daqui a pouco a pessoa deixa de ser cristã, abandona o Evangelho, por conta de quê? Do mundo. Mas podemos perguntar, por que é que o mundo tem a oferecer a cada um de nós? O que é que o mundo tem a oferecer a cada um de nós? É só fazer uma comparação. Não quero que me responda, mas se cada um olhe para dentro de si mesmo, o que é que o mundo tem para me oferecer? E quando eu falo mundo, aí eu estou falando dos padrões de comportamento do mundo, para que eu deixe os padrões que eu aprendi de Cristo e siga os padrões de comportamento do mundo. E aí é só fazer uma comparação. Então, nessa carreira para o céu, temos que resistir. Por quê? Jesus disse por quê? Aquele, pois, que perseverar até o fim, este será salvo. Se não perseverar, se sair, se parar a carreira para o céu, se interromper, não vai para o céu. E agora, os textos finais, para a conclusão dessa nossa reflexão. E aí nós vamos para 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 17 e versículo 18. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 17 e o versículo 18. Olha o que diz aí o apóstolo Pedro: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, isto é, a gente sabendo tudo o que foi dito lá em Hebreus, a gente sabendo tudo aquilo, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Os homens perversos, eles querem minar a nossa resistência. Para quê? Para que a gente caia, para que a gente não tenha firmeza, para que a gente não tenha convicção do que nós somos. E eles fazem isso toda hora. A gente não está rodeado de tão grande nuvem de testemunhas? Ou os irmãos pensam que essa nuvem de testemunhas é somente de crentes que estão nos olhando? É exatamente o mundo, a maior parte, que está observando para nós.
Para quê? Para que a gente continue firme? Não, para que a gente saia, para que a gente deixe o caminho do Senhor. E aqui o apóstolo Pedro ele diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos, e identifica homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. E aí o apóstolo Pedro conclui, segundo Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. O dia da eternidade é a conclusão da carreira. Chegamos, terminamos, acabou. E pode acabar de duas formas: quando fecharmos nossos olhos, ou quando Jesus voltar. Encerrou. E o apóstolo Paulo ele dizia, com a fé que ele tinha: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Portanto, que nesta noite, todos nós aqui que estamos nessa carreira, a gente deixe os embaraços, o pecado, de tão perto que nos rodeia. Olhemos para Jesus e cresçamos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o dia da eternidade, até o dia que Ele disser: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus tenha colocado em nossas mentes, em nossos corações, esse tema e o que nós falamos: a carreira para o céu. E nós cremos no céu porque nós cremos em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus crê no céu. Só quem não crê em Jesus não crê no céu. Que Deus, pois, nos abençoe, nos fortaleça e nós saiamos daqui um pouquinho melhor do que nós entramos. Amém.